Olá, turma, terceiro ano, aula 7 de Química, funções orgânicas, nitrogenadas e halogenadas. Só para recordar um pouco, na aula 6 nós começamos as funções orgânicas, né? Na verdade, na metade da aula 5 a gente começou as funções orgânicas oxigenadas, né? Que vocês têm várias na apostila, capítulo 25 de vocês. Tá? Na aula 6 a gente só trabalhou com os slides, né, a aula gravada, continuando então em funções oxigenadas, ou seja, cadeias carbônicas, que além do carbono e hidrogênio, nós temos o oxigênio na função, né, com vários nomes diferentes, determinando o arranjamento dos átomos, né, dependendo como eles estão posicionados dentro de uma cadeia carbônica. Então agora a gente vai começar então uma das principais funções nitrogenadas, né, que além de carbono, hidrogênio, nós temos o nitrogênio na função, tá? Que são as aminas. Então, as aminas são compostos orgânicos nitrogenados obtidos através da substituição de hidrogênio, da amônia, NH3, por outros grupos orgânicos, radicais alquila ou arila. Então, vocês têm sempre um nitrogênio entre carbonos. As aminas, elas podem ser classificadas como primárias, secundárias e terciárias, assim como a gente tem a classificação dos álcoois, né, que a gente viu, que foi a primeira função orgânica oxigenada que a gente viu na aula 5, tá? Então, nós temos aqui a fórmula estrutural espacial, né, modelos de esferas, da trimetilamina, tá? Geralmente, a nomenclatura das aminas, a gente coloca o número de carbonos ligado a ela na forma de radical orgânico, né? Então, tri, porque tem 3, nesse caso, metil, que só tem um carbono em cada radical ligado a esse nitrogênio, e o nome amina, que determina, então, essa função orgânica. Então, as aminas, né, alifáticas, né, que a gente chama, que tem a cadeia carbônica um do lado do outro, né, cadeia carbônica com extremidades, né, a gente tem elas com 12 carbonos, são líquidas, com mais de 12 carbonos são sólidas, e todas são incolores. As líquidas são tóxicas e apresentam cheiro desagradável, e as sólidas são inodoras, né? Não tem cheiro. A trimetilamina, né, que é a que se repete nesse slide, pode ser produzida por peixe em decomposição. E aí a gente tem também duas aminas muito potenciais, né, quanto ao cheiro desagradável, principalmente na decomposição da matéria orgânica, que é a putrescina e a cadaverina. As fórmulas delas estão ali para vocês verem. As duas com 2 nitrogênios, né? Só que uma, a putrescina, tem 4 átomos de carbono e a cadaverina nós temos 5 átomos de carbono. Então, são encontrados em proteínas de organismos humanos putrefados, ou seja, cadáveres, né, em decomposição, e constituem de laminas alifáticas saturadas, né, que estão ligados a carbonos com somente ligações simples, tá? Então, esse cheiro desagradável que a gente sente, né, quando os peixes estão em decomposição, por exemplo, esse cheiro forte são dessas aminas extremamente voláteis, tá? Outra aplicação das aminas são em medicamentos. Então, tem vários, incontáveis números de remédios que terminam com o nome mina, tá? Um deles são as anfetaminas, que aqui a gente tem como droga sintética de efeito estimulante da atividade mental. A denominação anfetamina é atribuída a todo um grupo de substâncias como metilfenidato, metanfetamina, dietilpropiona, que são comercializados sob a forma de medicamento. Um outro tipo de anfetamina bem conhecido, porém de uso ilícito, é a
metileno dioxometanfetamina, MDMA, conhecido como êxtase, tá? Então, as anfetaminas, as conhecidas como drogas lícitas, né, são usadas como medicamentos controlados, né, só que também podem ser usados como drogas, né, a pessoa se torna extremamente dependente delas. E essa ilícita que é o êxtase é o MDMA, tá? Então, ali tem um exemplo de uma anfetamina, frisando que tem um nitrogênio ligado a hidrogênios quando ela for primária e secundária. Quando ela é terciária, ela aparece somente o nitrogênio ligado a carbonos, tá? Que nem o exemplo da trimetilamina. As amidas, então, as aminas têm o nitrogênio na cadeia carbônica. As amidas têm o nitrogênio, mas também tem o oxigênio junto, tá? Então, possui o nitrogênio ligado diretamente ao grupo carbonila, assim o grupo NH2 substitui o OH, né, oxidrila, do grupo carboxila. Então, quando a gente reconhecer o grupo das amidas, tá? É esse radical carbono, dupla ligação com oxigênio e NH2. Então, a gente tem um exemplo ali da etanamida. A gente tem ela na forma espacial, né? Onde o vermelho é o átomo de oxigênio ligado ao carbono. O em azul a gente tem o nitrogênio, né? O primário, né? Ligado somente a um carbono com outros dois hidrogênios para completar as ligações. E aqui a gente tem, então, a nomenclatura. Então, ET, né? Porque tem dois carbonos. Né? Que a gente determina para classificar esses carbonos com ligação simples entre um e outro, e a amida que determina o grupo funcional, tá? As amidas podem ser encontradas na fase sólida ou líquida. As amidas com cadeia carbônica mais extensa são sólidas e incolores. Não ocorre na natureza, o processo de preparação da amida se baseia no aquecimento de sais de amônio seguido de desidratação. São empregados em síntese orgânicas e representam compostos importantes como nylon, poliamida. Tá? Então, as amidas, elas têm uma importante função dentro da indústria, né? A indústria de polímeros, como resina, né? Como determinados tipos de plástico, por exemplo, o nylon. A gente tem também dentro da indústria de cosméticos, né? Os hidratantes, umectantes, cremes em geral. Também na parte de agricultura, os fertilizantes, na parte de medicina, os medicamentos, anestésicos, sedativos, hipnóticos, né? Na parte de medicamento controlado. Então, ela tem uma extensa variação de utilização, tá? A mais conhecida delas é a ureia, tá? Que é utilizado como fertilizante também. E também em cosméticos, né? Em cremes para o rosto, por exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo da amida como medicamento, tá? Que um bem conhecido, que a maioria das pessoas já utilizaram, né? Ou se não utilizaram, ainda vão utilizar, que é um analgésico bastante conhecido, que é o paracetamol, N4-hidroxifeniletanamina, tá? Algumas pessoas são alérgicas à aspirina ou muito sensíveis à irritação na mucosa gástrica produzida por ela, né? Porque é um ácido, a aspirina, né? Nesses casos, é substituído por uma amida sintética, acetaminofenparacetamol, tá? A mais comum de todas. Então, aqui está o nome dele, como se fosse o nome que a gente coloca por extenso, e um nome usual, né? Dentro da nomenclatura, a gente coloca o acetaminofém e o nome popular é o paracetamol. Sua função como analgésico e antitérmico é semelhante à da aspirina, mas ela não é tão eficaz como anti-inflamatório, mas utilizado como analgésico, tá? Antitérmico também. Então, aí a gente tem na fórmula lá em cima do paracetamol, a gente tem o nitrogênio,
né, ligado diretamente ao anel aromático, e depois nós temos o carbono com dupla ligação. Tá? Então, sempre é essa característica das amidas, nitrogênio logo após o carbono com oxigênio. Outra função bem importante, vocês não têm na apostila de vocês, tá? Essa apostila é ainda a 26, não tem haletos orgânicos, mas é importante saber, tá? Na apostila de vocês tem as amidas, as aminas, e tem as funções mistas, né? Que no caso do medicamento sempre vai ter várias funções orgânicas, tá? Então, nós temos aqui nesse slide, que vocês precisam saber, né? Se tudo correr de forma correta, bem, vocês ainda terão o Enem esse ano, para quem se inscrever, né? Vestibular da UFSC também. Então, para quem se interessa, é interessante saber. Então, os haletos orgânicos, além do carbono e hidrogênio dentro de uma cadeia carbônica, nós temos os halogênios, né? O flúor, cloro, o bromo e o iodo. Então, derivados de hidrocarboneto com a substituição de um ou mais hidrogênios, tá? Aqui o exemplo na fórmula espacial, no modelo de esferas, e a fórmula estrutural, a gente tem o iodo, o metano. Então, MET, né? Porque a gente tem só um carbono, AN, porque na verdade não tem ligações com outro carbono, a gente considera o infixo da nomenclatura como AN, como se tivesse, tá? O, né? Nomenclatura para hidrocarboneto. E na frente a gente tem o iodo, que identifica esse halogênio, dando a característica do haleto orgânico. Então, os haletos orgânicos têm várias funções, dentre eles os mais conhecidos são os CFCs, né, e também os agrotóxicos, tá? Os compostos orgânicos que têm halogênios, os haletos orgânicos, eles sempre estão nas fórmulas dos compostos que são defensivos químicos, os agrotóxicos de maneira geral. Nós falamos dos CFCs, né, conhecido como freons, clorofluoretados carbonetos, são usados como propelentes em aerosóis e como líquido de refrigeração em aparelhos de ar-condicionado e geladeira. O DDT, dicloro, difenil, tricloroetano, inseticida, ou seja, esse é um dos mais populares, um dos primeiros agrotóxicos, né, colocados em larga escala de produção, né, no mundo. Foi o DDT, inseticida conhecido por sua eficiência em controlar doenças transmitidas por insetos, a febre amarela, a malária, o tifo, tá? Então, ali nós temos o aerosol, utilizado como CFC, né? Utiliza ele ali como CFC, e o DDT. Também, tá? São utilizados aí por haletos, né, dentro da constituição de haleto orgânico, o gás lacrimogênio, clorobenzilo dileno, malonitrilo, usado por policiais para dispersar multidões, né, em manifestações. Esse gás produz efeito incapacitante no indivíduo, né, lágrimas, tosse, irritação na pele e vômito. Cloroforme também, um dos constituintes, da constituição do lança-perfume, né, junto com o éter etoxetano, né? Então o cloroforme, né, que aparece a fórmula dele na fórmula espacial e estrutural, né, mostrando para frente e para trás 2 átomos de cloro, tá? Possui 3 átomos de cloro, foi muito usado em cirurgias, porém substituído por causa da parada respiratória dos pacientes. Tá? Além disso, tem a mesma propriedade do éter, que também foi utilizado como anestésico, tá? Para cirurgias. Também foi extinto, né? Não é o mais utilizado devido a essa parada cardiorrespiratória que ocasiona. Tá? Então, aqui a gente tem um carbono e tem 3 átomos de cloro. Tá? E o gás lacrimogênio ali com a foto representando. Aqui o grupo das nitrilas, tá? Então, aqui a gente tem, de novo, o nitrogênio, só que aqui a gente tem o grupo das nitrilas com 3 ligações, sempre ligação tripla entre carbono e nitrogênio, uma característica das nitrilas. Então, caracterizada pela existência do grupo funcional cianeto, que é o CN ali, né, que na verdade está na forma condensada. Se a gente abrir, é o carbono tripla ligação com nitrogênio,
ligado a uma cadeia hidrocarbônica ou anel aromático. Então, o nome delas, tá? Ali, o exemplo da própria 2-etenonitrila, tá? Então, a gente tem ela na forma espacial, no modelo de esferas, a forma estrutural, ali do lado. Próprio, porque tem 3 carbonos. 2, né? Porque a gente tem essa ligação dupla entre 2 carbonos no segundo, né? No caso, o carbono ali. E nós vamos ter a nitrila no final, sempre a nomenclatura da função orgânica no final ali, tá? Por que não começa da esquerda para a direita a nomenclatura? Porque a ligação tripla que dá um nome, dá prioridade na numeração dos carbonos, tá? Os nitrocompostos, tá? Então, os nitrocompostos, ele vai ter sempre o grupo NO2, sempre 2 oxigênios ligados diretamente ao nitrogênio. Então, a gente tem o grupo funcional nitro, NO2 ali, tá? Então, um exemplo do nitroetano. Então, nesse exemplo, nós temos a forma espacial e a fórmula estrutural. A forma espacial e a forma estrutural plana, tá? Então, nitro, né, vem na frente, a nomenclatura, caracterizando o NO2, né, o grupo funcional, então, é antes, e depois a nomenclatura igual ao hidrocarboneto. Etano, Et, tem 2 carbonos, a N, ligação simples entre os carbonos, e O, a parte ali que conta como só carbono e hidrogênio. Então, os compostos são conhecidos como os explosivos, né? São frequentemente utilizados como explosivos, impurezas variadas ou de uma manipulação inapropriada podem facilmente desencadear uma decomposição exotérmica violenta, uma reação de liberação de energia, né? Violenta, explosivos, então, sempre. O TNT, né, 2,4,6-trinitrotolueno, é um nitrocomposto que é utilizado como um tradicional explosivo. Então, está ali abaixo, ele tem essa característica, né, do grupo anel aromático, com 3 grupos nitro, por isso que é trinitrotolueno, tá? TNT. É o tri, né, no caso de 3 grupo nitro. Depois a característica do grupo nitro mesmo, o N, e depois o último T, que caracteriza o anel aromático, tá? Caracteriza o anel aromático ali, então, do tolueno, tá? O anel aromático ligado a CH3 é sempre o tolueno, junto com os outros 3 grupo nitro, então, dá a característica do TNT. O nitrometano, né, combustível utilizado em Fórmula 1, aeromodelos, né, carros de competição, foguetes, tá? Bastante potente, certo? Então, também, característica dos grupos do nitrocomposto, o grupo nitro, NO2. Então, a gente fecha aqui as funções orgânicas, são várias informações, são vários grupos orgânicos e a função sempre tem que ser reconhecida primeiramente. Então, você não vai conseguir fazer um exercício de química orgânica que aborda funções orgânicas, tá? Se você não souber reconhecer os grupos orgânicos. Então, aqui tem uma tabela dos principais grupos orgânicos que a gente viu da metade da aula 5, aula 6 e essa aula 7, tá? Começando com os hidrocarbonetos, né? Ali a gente tem 2 exemplos, o etano e o eteno, né? Que a gente falou bastante sobre eles. Os álcoois, né? OH em carbono saturado, 2 exemplos ali, então, metanol e etanol. O fenol, que tem OH, né? Ligado a um anel aromático sempre. O exemplo fenol, hidroxibenzeno, que é a creolina, né? Como nome popular. Os aldeídos, tá? Que tem na extremidade o grupo aldoxila, carbono dupla ligação com oxigênio. Então, a gente tem ali o etanol e o propanol. Então, a terminação para a caracterização da função aldeído sempre termina com AL. As cetonas, que a menor delas sempre é a propanona, que é a acetona, tá?
que é a primeira que aparece ali. Nós temos, então, sempre carbono, dupla ligação com oxigênio no meio da cadeia carbônica, tá? Entre dois carbonos. Então, a gente tem o exemplo da propanona e da butanona. Os ácidos carboxílicos, na extremidade, o grupo carboxila, carbono, dupla ligação com oxigênio e OH, tá? A gente tem dois exemplos, o ácido etanóico e o ácido propanóico. Os sais de ácidos carboxílicos ou sais orgânicos, então é o grupo do ácido carboxílico que retira-se o hidrogênio, tá? E acrescenta o sódio. O etanoato de sódio, o propanoato de sódio são dois exemplos ali. Os éteres têm o heteroátomo oxigênio entre dois carbonos, dois exemplos ali, o metóximetano e o metóxietano. Os ésteres, tá? Aqui a gente vai ter carbono, dupla ligação com oxigênio e o heteroátomo, tá? Então, a gente tem o propanoato de metila e o propanoato de etila. As aminas, então, tem um átomo de nitrogênio, tá? Ligado a um carbono saturado, e a gente pode ter as aminas primárias, secundárias e terciárias, tá? Então, aqui no caso, a gente tem a metilamina e a etilamina. As amidas, então, além do nitrogênio, a gente tem o oxigênio, sempre, né, ligado ao mesmo carbono do que o grupo do NH2, né, que compõe a amida, tá? Então, a etonamida e propanamida. Depois, as nitrilas, né? Caracterização do grupo é pela tripla ligação carbono-nitrogênio, metano-nitrila, etano-nitrila. Os haletos orgânicos, então a gente tem, além do carbono e hidrogênio, a gente tem os halogênios, cloro, bromo, flúor, né? Iodo, junto na fórmula. Então a gente tem ali os dois exemplos, o clorometano e o bromoetano. E por último, o nitro composto, a gente acabou de ver, né? Tem sempre o grupo NO2 na fórmula. Ali tem o exemplo do nitrometano e do nitroetano. Tá? Então, aqui a gente fecha. É bom vocês terem, né? Porque às vezes é complicado decorar isso para poder fazer depois a avaliação, né? A respeito dessa parte do conteúdo. Então, aqui a gente vai fazer alguns exercícios para vocês saberem reconhecer, tá? Então, aqui fala sobre a vitamina C, o ácido ascórbico, e pede para a gente fazer, né, o reconhecimento das funções orgânicas. Geralmente, os exercícios que envolvem essa parte sempre pedem, tem que saber reconhecer, tem que saber o que tem dentro da estrutura de uma molécula colocado em um exercício, tá? E, além disso, a quantidade de carbonos secundários. Então, aqui, ó, pessoal, a gente vai ter, então, o grupo aqui que caracteriza vários grupos funcionais, tá? Vários não, né? Mas a gente tem os grupos oxigenados ali. Então, o primeiro, nós temos o CH2OH lá em cima, o OH ligado a carbono saturado. Essa característica, né, nós temos de um álcool, tá? Depois abaixo, de novo, o OH com carbono saturado, de novo um álcool. Depois, o oxigênio entre dois carbonos dentro da estrutura cíclica. A gente tem ali, né, a característica de um éter. Só que do lado a gente tem carbono, dupla ligação com oxigênio. Então, aqui, o heteroátomo com dupla ligação com oxigênio, né, do carbono ao lado, a gente tem a característica de um éster, tá? E depois abaixo nós temos, né, repetidamente o OH e depois o OH com carbono insaturado, dupla ligação, dando a característica para nós de um enol, tá? Então, as alternativas ali. Álcool, éter e cetona. Não, né? A gente não tem éter, a gente não tem cetona.
B, álcool, cetona e alqueno. Alqueno é a mesma coisa que alceno, tá? No grupo dos hidrocarbonetos, lá com uma ligação dupla. Então, não tem. Também descarta. Letra C, enol, temos, né? Álcool e éster, tá? Então, 4 carbonos secundários, né? Letra D, enol, cetona e éter. Não tem cetona e não tem éter. Letra E, cetona, alqueno e éster. Não temos cetona, não temos alqueno. Então, a letra C, enol, são os dois de baixo ligados a carbono saturado. Álcool, né, que são os dois de cima, OH em carbono saturado. E éster na região cíclica, né, da vitamina C, ou ácido ascórbico, certo? Então, ali é a letra C. Aqui nós temos uma reação dos aminoácidos. Risquei ali, né, sem querer, que eu não tinha conseguido colocar a canetinha aqui para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Acho que não. Então, aqui, né, indo já para a parte de baixo ali, excluindo as funções amina e ácido carboxílicos comuns a todos os aminoácidos, as demais funções presentes na molécula de dipeptídeo são. Então, os ácidos carboxílicos são esses aqui, ó, tá? Esses aí são os ácidos carboxílicos que nós temos aí. Então, nessa parte aqui, nós já temos uma amida que tem o nitrogênio e o oxigênio ligados ao mesmo carbono. A amina, né, que ele disse para excluir aqui, né, que a gente não vai contar. Aqui, de novo, um ácido carboxílico, né, OOC. Se a gente abrir, vai ter um carbono com dupla ligação com oxigênio e esse O com menos é que tá faltando nesse dipeptídeo um hidrogênio, tá? Que tá ocorrendo a reação aqui de equilíbrio. Então, aqui, que vai caracterizar uma amina. E aqui, ó, esse daqui, a gente vai ter um OH, né? Esse OH ligado a carbono saturado é um álcool, tá? Então, a gente tem uma amida diferente, então, de amina e ácido carboxílico, né? Que ele diz para excluir. E o álcool por enquanto. Depois, né, vai se repetir ácido carboxílico, né? A gente vai ter de novo a amida. Aqui de novo o álcool, tá? De novo a amida, de novo amina, desculpa, e de novo a amida. Então, qual que a gente vai colocar aqui? A letra E, tá? Álcool e amida. A letra A fala do éster, a gente não tem éster, a gente não tem éter, na B e na C fala sobre isso, e na D também fala sobre o éster. Então, com certeza, a letra E, tá? Vou voltar aqui nessa, ó. Ver se eu consigo baixar de novo aqui a canetinha. Então, ó, o álcool, o OH. Outro OH ali, né? OH, em carbono saturado, função álcool. Aqui, ó, dentro do ciclo, nós temos, então, um éster, tá? E aqui embaixo, eu fechei ali na dupla ligação, né? Mas ali tem o OH em carbono insaturado, dupla ligação, fecha um enol, tá? E aqui a gente tem a molécula da morfina, né? Principal constituinte do ópio, tá? Então, que é derivado da semente da papoula, né? Então, o que que a gente coloca aí? Ele quer saber as funções orgânicas que tem na molécula da morfina, certo? Então, aqui, ó. Opa. Então, o que que a gente vai colocar aqui com a canetinha? Nós temos
um anel aromático, né? Lembrando, 6 carbonos cíclicos, né? Que fecha um hexágono com ligações duplas intercaladas. É sempre um anel aromático, né? Que corresponde ao benzeno. Quando ele tem ligantes, eles vai nos dar vários tipos de compostos diferentes. Então, anel aromático com OH ligado a um desses carbonos, a gente tem o grupo fenol, tá? Aqui, ó, oxigênio entre 2 carbonos, né? Um heteroátomo, a gente tem um éter. E aqui embaixo, OH, carbono saturado. Esse carbono que está ligado não tem a dupla ligação, né? Não confunda ali ao lado, né? Que eu acabei marcando junto. Então, a gente tem álcool, fenol, temos um éter. Letra A, álcool, cetona, não tem cetona. Álcool, éter, álcool de novo e uma amina. Fenol, éter, fenol de novo e amina. Aqui, pessoal, tá? Eu já tinha passado para outra turma aí do ano passado, se não me engano, esse mesmo exercício, e tem um erro, tá? Que infelizmente eu não lembrei, que ali para substituir aquele H, na verdade é um nitrogênio, tá? Então aqui não é um H, aqui vai ser um N, tá? E aqui vai ter a dupla ligação também, e aqui vai ter um NCH2 e não CH3, tá? Então, a gente vai ter um fenol, um álcool, e também a gente vai ter um éter e uma amina, tá? Então, álcool, éter, fenol e amina, letra E, tá? Aqui da cicuta, tá? Que é uma substância extremamente tóxica, né? Isso aqui, historicamente falando, era utilizado para envenenar pessoas, né? Discretamente. Então, a cicuta, ela tem esta fórmula e ela tem só uma função orgânica, não é uma função mista igual a morfina, por exemplo, que a gente acabou de ver, tá? Então, aqui a gente tem, vamos lá, aquela canetinha, né? A gente tem dentro de um composto cíclico ali, a gente tem um nitrogênio. Só o nitrogênio sozinho, sem oxigênio, é uma amina, tá? A letra A aqui. Certo? Então, pessoal, aqui a gente termina a aula número 7, tá? Funções orgânicas. Então, é importante saber, principalmente para quem se interessa, né, futuramente aí em participar do Enem e vestibular também, certo? Até a próxima.